Olá, eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Muito bom nós estarmos aqui buscando conhecimento para desenvolver o nosso caráter em tempo tão difícil de sobreviver num mundo tão complicado, com tantas questões em andamento e com a certeza absoluta de que estamos chegando no tempo final da história desta terra. Eu espero de todo o meu coração que ao esse podcast chegar até você, ele possa te abraçar através do poder do Espírito Santo, através dos anjos, através da presença de Jesus e do nosso Deus. Eu tenho certeza absoluta que se você estiver passando qualquer situação, Deus neste momento está ouvindo. Eu tenho orado para que os anjos do Senhor se acampem ao seu redor e possa te trazer o alento que você precisa no momento que ouvir estas palavras e que este conhecimento te traga paz, mas também te traga libertação dos medos e dos sofrimentos que podem estar afligindo a sua alma. Que Deus te abençoe muitíssimo. Quero contar com vocês para a gente compartilhar estas mensagens, para a gente repassar a outras pessoas. Apesar de ser apenas um áudio, dá trabalho, a gente tem que parar tudo que estamos fazendo. Esse é um trabalho voluntário meu, que eu acertei isso com Deus, de que eu estaria disposta a usar o dom que Ele me deu, que é falar do amor dEle para as pessoas, para que mais pessoas pudessem ouvir e mais pessoas pudessem ter forças e sentir o desejo de conhecer melhor a Jesus, conhecer melhor a sua palavra, conhecer melhor a pessoa do Espírito Santo e, acima de tudo, ter força para um momento tão difícil como a gente está vivendo. Então não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever se você está aqui pela primeira vez, vai lá no YouTube, curte, compartilha, comenta. Vamos dar oportunidade para que as pessoas ouçam falar do amor de Jesus. Hoje eu estava pensando sobre o episódio anterior que nós falamos sobre ter sempre uma porta aberta à disposição de nós. E olha, eu queria que você, se não ouviu, volte aí e escute o episódio anterior sobre a certeza absoluta de que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Não deixa de ouvir, isso vai te fazer muito bem. Mas hoje eu queria falar sobre uma outra questão que envolve o nosso coração, que é a espera de milagres. Sempre, ou quase sempre, nós estamos esperando milagres. Eu digo para Deus que milagres a gente não consegue explicar. Eles acontecem na nossa vida e eles são divinos, eles não são humanos. Não existe poder em nós para realizar milagres, mas é tão bom quando o sobrenatural se manifesta e você percebe a presença de Jesus ali agindo na tua vida com algo que às vezes é muito simples, mas você não tem saída, e às vezes é muito complexo e você fala, acabou tudo. E Deus te mostra que nunca com Ele é o fim, mas sempre com Ele é o começo. E por isso eu queria mencionar aqui algumas perguntas que Ellen White faz e que eu achei muito interessante. Eu amo essa escritora, para mim ela é inspirada, ela fala do amor de Jesus com tanta paixão que não tem como você não se apaixonar. E eu queria fazer as perguntas que eu estava meditando e quero compartilhar com vocês. Ela pergunta o seguinte: que proveito você trouxe enquanto convive com o Mestre, com Jesus? Qual o proveito que você trouxe ao nome de Jesus? Como é que você está encarando o olhar prescrutador de Deus sobre a tua vida?
Como que você está percebendo isso? Será que você nutre gratidão por todas as coisas incríveis que Deus tem realizado na sua vida? Será que nós estamos o tempo todo procurando ser uma bênção para as pessoas que nos rodeiam? Será que você manifesta o Espírito de Jesus em sua família? Será que você tem ensinado a palavra de Deus aos seus filhos, fazendo com que eles conheçam as maravilhosas obras de Deus? Todas essas perguntas ela faz e eu fiquei me perguntando também, Senhor, como tem sido a minha vida diante do céu, diante das pessoas que me cercam, diante da família, mas especialmente com o seu olhar sobre mim? Será que nós somos bênçãos, somos milagres na vida das pessoas que nos cercam? Será que quando você se aproxima de alguém, aquela pessoa percebe, meu Deus, graças a ti, a Patrícia veio perto de mim e foi usada de uma maneira incrível para me mostrar o teu poder e como o Senhor se manifesta na vida dos seres humanos? Eu queria que você pensasse sobre isso. E se você não ouviu direito essas perguntas, volte aí o dedinho no podcast, comece de novo do começo e ouça as perguntas como eu estou tentando me fazer aqui também. Porque é importante que a gente compreenda qual é o nosso papel. E aí eu queria compartilhar com vocês uma leitura que está em 1 Coríntios, vou pegar aqui a minha Bíblia, 1 Coríntios 9, o verso 24 e 25. E diz assim, ó: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta, ele precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. No verso 26 diz o seguinte: por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Verso 27. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesma ou eu mesmo não seja desqualificado. Nós tivemos há pouco tempo aí as Olimpíadas, as Paralimpíadas, e a verdade é que todo mundo ali se prepara com muito suor, muita garra, muito desgaste, né? Todo empenho. Às vezes noites de sono são sacrificadas porque acordam de madrugada e vão treinar, e a alimentação é muito regrada. Tudo é muito puxado, muito sacrificante, muito difícil, mas eles fazem isso por um objetivo. Tudo precisa ter um vitorioso. E eles estão lutando por coisas que nós vemos e que são perecíveis. Muitas vezes os atletas ganham as suas medalhas e eles doam, eles vendem para comprar, às vezes até alimentos, às vezes para cuidar da família. Eles participam com tanta força para que eles possam usar o seu prêmio para coisas perecíveis. Mas por incrível que pareça, nesse verso, Jesus está falando de coisas que nós precisamos lutar até vencer para ganharmos, que é a nossa vida eterna, a companhia de Jesus eternamente e a nossa salvação. Jesus está dizendo que nós precisamos lutar por coisas mais importantes,
por coisas mais especiais, por coisas que a gente não vai ver perecer aqui neste mundo. Nossa visão precisa estar o tempo todo voltada para cima, os olhos em Jesus. E aí a gente pensa que, como ser humano, a gente não pode ser indolente. Nós precisamos lutar com toda a inclinação má que existe dentro de nós. Olha a frase que eu aprendi esses dias. Cristo não veio salvar os homens em seus pecados. Ele não veio fazer isso, mas ele veio salvar os homens dos seus pecados ou de seus pecados. Em Jesus é possível que a gente se torne pessoas com um caráter santo. E eu já expliquei para vocês que um caráter santo não é canonização, não é você ser colocado num patamar de glória, não é isso. Ser santo é você ser olhado pelo olhar de Jesus como alguém separado por ele. Alguém que ele olha e fala, aquele ali está tentando, aquele ali tem intenção de fazer as coisas certas, aquele ali tem um caráter íntegro. Eu estou de olho naquela pessoa. É disso que Jesus fala. E ele fala que nós não podemos nos contentar com defeitos e imperfeições. A gente não pode se contentar. Aquela frase que todo mundo diz, eu nasci assim, eu morri assim, eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. Isso não é verdadeiro, isso não é real quando você tem um encontro com Jesus. Nós precisamos buscar todo o tempo a nossa perfeição de caráter. A gente precisa lembrar de que todos os dias, um pouquinho, esta obra de mudança vai acontecendo com a presença do Espírito Santo em nós. Paulo diz, lá em 1 Coríntios 15, 31, que dia após dia ele morria. O que ele queria dizer com isso? É porque a Bíblia diz o seguinte, é preciso que eu diminua para que Jesus cresça em mim, para que as pessoas vejam algo em mim que não seja eu, porque o que eu tenho para oferecer é muito ruim. Então Paulo tinha essa certeza no coração dele e ele dizia, dia a dia eu morro. E eu acredito que o que Jesus está esperando de nós é isso, que dia a dia, neste momento crucial que a Terra está passando, neste momento de incertezas, neste momento de muito medo, muito terror, coisas espantosas acontecendo a todo instante, nós precisamos ter uma certeza. Nós queremos viver com Jesus e queremos que Ele mude e molde o nosso caráter de acordo com a vontade dEle. Todo dia, essa vontade de progredir e ser uma pessoa parecida com Jesus precisa continuar, não pode parar. Isso é todos os dias. Cada dia nós precisamos resistir às tentações e a gente precisa obter vitória sobre o nosso egoísmo, o nosso orgulho, as nossas vontades, os nossos desejos. Todas as formas que podem nos afastar de Jesus, nós precisamos lutar. O maior milagre que nós podemos esperar de Jesus é essa transformação diária. Tem muita coisa que nós esperamos como um milagre. Às vezes nós esperamos coisas terrenas, como uma casa, como um carro. Nós esperamos um bebezinho dentro de casa que, de repente, por alguma dificuldade, não tem como engravidar. Nós esperamos um marido, uma esposa. Nós esperamos entrar na faculdade de medicina, engenharia, advocacia, direito. Nós esperamos muitas coisas. E são milagres que Deus pode realizar, sim. Ele não tem problema nenhum em realizar nenhum milagre. Ele fala que todo o ouro e toda a prata desse mundo é dele. Isso é verdade. Então ele faz do jeito dele, na hora dele, de acordo com o
o nosso olhar, a nossa visão, se nós temos realmente capacidade de lidarmos com essas bênçãos. Deus não tem problema nenhum em resolver os nossos problemas cotidianos. Mas Deus está falando de um milagre maior. É a transformação do nosso caráter para sermos aceitos naquele grande dia para vivermos com Ele. É isso que Ele está dizendo. A espera deste milagre é viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos colocar no nosso coração todos os dias humildade, amor. Não foi isso que a gente estudou nos episódios anteriores da temporada anterior que falava sobre o fruto? Nós precisamos trabalhar tudo isso dentro de nós e cultivar em nós mesmos todas as excelências de caráter que vão agradar o coração de Deus e vai nos adaptar a vivermos uma sociedade diante de Deus no céu. Lá no céu, onde Deus está construindo casas, onde Deus está preparando um lugar para que a gente viva por um tempo lá antes de vivermos na terra renovada. É um lugar de paz, é um lugar de amor, é um lugar de bondade, de altruísmo, de felicidade, de alegria. E se nós não estivermos conectados com Ele, nós não vamos sentir o desejo nenhum de acompanhá-lo nesta caminhada. Ellen White diz o seguinte: a todos os que procuram realizar esta vontade, a promessa é muito preciosa. O vencedor, como está lá em Apocalipse 3:5, e ela menciona, diz o seguinte: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Deus está te dando uma promessa hoje. O maior milagre que você vai poder viver neste momento da história da Terra é que quando as trombetas tocarem, os céus se abrirem e Jesus aparecer, você ouvirá o seu nome e Ele vai dizer para você que vai te levar para viver com Ele eternamente. Você quer esse milagre? Eu também quero. Peça a Deus, clame a Deus por isso. Não peça só por você, peça por você, peça pela sua família, peça pelos seus filhos, peça pelos seus amigos, para que Deus trabalhe a vida das pessoas, para que naquele grande dia nós possamos abraçar uns aos outros, tendo a certeza absoluta de que estamos vivendo o maior milagre da nossa vida, que é viver a eternidade com Jesus. Que Deus te abençoe.